Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Nessa aula hoje de noções de cartografia, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de geóide, o conceito de elipsoide e também sobre o datum, né? Esse elemento fundamental, essa referência fundamental para as nossas medições em cartografia, em agrimensura, enfim. Tratar sobre o geóide, pessoal, vocês precisam compreender, né, partir do princípio de que é um modelo físico, tá certo? Esse é um modelo físico pensado pelo Gauss, que acompanha, principalmente, né, que acompanha as variações gravitacionais da forma da Terra. Ou seja, ao considerar a superfície equipotencial, né, ou seja, a superfície de potencial gravitacional ao longo de toda a superfície do planeta Terra, né, nós conseguimos, né, projetar essa forma do geóide que vocês estão verificando aqui. Então, desde as fossas oceânicas, né, as áreas mais baixas, né, as áreas das cordilheiras ou das áreas mais altas, né, todo esse campo gravitacional, né, campo de gravidade, vai ser considerado no momento, no cálculo que é feito para gerar esse modelo físico que vocês estão verificando. Então, em média, o geoide ele coincide com o valor médio do nível das águas do mar, porque são espalhados diversos gravímetros, né, ao longo da superfície do planeta Terra, que vai fazer a medição dessa variação gravitacional ao longo de todo o planeta Terra, e isso gera esse modelo físico que vocês estão verificando nesse videozinho, né, apresentado aqui. É importante destacar que a superfície do geóide ela é mais irregular que a do elipsoide. Né? Você vê aqui que no elipsoide, né, você tem um eixo central de rotação, né, no caso, no sentido horário, e aí você tem essa forma mais regular. O geóide, ele, né, tem deformações, né, mais acentuadas, mas essa deformação é muito mais suave do que a própria superfície terrestre. Né? Então, por exemplo, quando nós nesse modelo aqui que vocês estão vendo, né? O elipsoide, essa projeção aqui é mais regular, né? Rotacionada em verde. Nós temos aqui um modelo gravitacional em vermelho, que seria do geóide, mas a própria variação topográfica, né, do terreno, ela é bem considerável. E um exemplo que demonstra isso é, por exemplo, a medição que nós temos aí de mais de 8.800 metros, né, do Monte Everest e menos, né, considerando aí o nível do mar, menos 11 mil metros das fossas marianas. Né? Então, quando a gente verifica essa diferença, né, de elevação encontrada no, na topografia real do terreno, né, se você considerar aqui a do geóide, ela é bem mais suave, uma vez que ela vai variar aí pouco mais de 100 metros, né, entre o modelo físico que foi apresentado dos pontos mais baixos e os pontos e entre os pontos mais altos, né? Aqui só para representar, né, que aqui eu consigo fazer uma representação para demonstrar que eu consigo fazer uma representação do geóide com as rugosidades do terreno e também eu posso apresentar isso daqui em níveis de falsa cor, né, representando aqui, no caso, essa esfera. Então, o elipsoide, como a gente viu, pessoal, é uma figura gerada pela rotação de uma elipse sobre um dos seus eixos. Aqui no nosso caso aqui a gente considerou como sendo o eixo de revolução. Destacar que nós temos um semi-eixo menor e um semi-eixo maior. Isso faz com que o elipsoide sempre apresente essa forma achatada nos polos, né? Se não for dessa forma, nós teríamos aí formas de esfera, né? E com isso, o eixo polar aqui, né, no elipsoide de revolução, é o mesmo do eixo de rotação, e não o do polo magnético ou orbital. Ou seja, quando se faz a projeção do elipsoide de revolução, né, o que vai se considerar aqui é o ponto de rotação, não necessariamente o ponto magnético. Né? E isso, obviamente, faz com que o centro geométrico do elipsoide seja colocado no centro de massa, né, no nosso caso aqui, da Terra. E essa projeção é que faz com que a gente tenha, né, a figura do elipsoide de revolução. Então, nós temos aí essas representações,
né, as diversas representações, as mais conhecidas, né, do geóide, de um elipsoide e de uma esfera, né, sem achatamento, mas temos sempre que considerar que a superfície ela vai ter variações conforme o modelo terrestre que for adotado, seja do elipsoide de revolução, né, essa projeção aqui em vermelho, seja a própria superfície topográfica, né, quando você vai ao campo e verifica, né, com medições a diferença, né, do terreno, ou seja, do campo gravitacional, né, ou da superfície geoidal, a gente vai ter uma diferença, uma diferença entre esses modelos utilizados. Com isso, nós inserimos a ideia das referências das altitudes, né? Então, eu vou ter aqui as altitudes elipsoidais, né, que do terreno até o elipsoide, né, essa consideração a ser feita, a altitude ortométrica, que vai considerar aí o geóide, né, campo gravitacional, e aí surgiu a necessidade de fazer medições amarrando esses diferentes modelos. E aí surge a ideia do datum, né, que está relacionada exatamente à referência, né, à informação. Então, o datum é um modelo matemático que representa a superfície da Terra, né, que amarra esses modelos, e ele vai possuir três parâmetros, que é um elipsoide, considerado como base, um ponto que serve para amarrar o elipsoide, a superfície física e ao geóide, né? Então, nesse modelo daqui, nós temos um elipsoide considerado, nós vamos ter a superfície, é, a superfície topográfica em que se implanta aí marcos de referência, e nós vamos ter, né, o campo do geóide. Destacar que há sistemas, né, geodésicos no Brasil, mas também em outras partes do mundo, que são locais ou que são globais. Então, por exemplo, aqui eu considero para esse elipsoide, eu considerei, né, uma melhor representação para uma área mapeada, né, de uma região de interesse. Então, aqui o dado local ele se torna topocêntrico, né? Eu observo, eu verifico essa minha área de interesse. No caso do SIRGAS, do WGS 84, eu tenho uma referência geocêntrica, né? Ou seja, considerando aí o próprio geóide, eu tento amarrar de uma forma geocêntrica, e aí, obviamente, que há um pequeno deslocamento, pequeno considerando o planeta Terra, né? Entre os dois modelos que são adotados. Por isso que a gente tem, nos sistemas de informações geográficas, uma das primeiras informações que devem ser inseridas é qual o sistema geodésico que está sendo utilizado, né, naquele processamento computacional. Destacar que a materialização no Brasil, né, enfim, no mundo, mas tomando aqui como referência o Brasil, se dá através do estabelecimento de uma rede de estações geodésicas que no Brasil foram implantadas pelo IBGE. Nós temos aí três dados oficiais ao longo do tempo utilizados pelo Brasil, né? O Córrego Alegre, depois nós tivemos o SAD 69 e mais recentemente nós temos o SIRGAS 2000. Essas estações, né, que são implantadas são sucessivamente calculadas, né, referenciadas, e aí observando as coordenadas tridimensionais, né, com alta precisão, obviamente, e recentemente, obviamente, o IBGE passa a utilizar o sistema de posicionamento GNSS, né, em todo o território nacional. Pessoal, fica como atividade aqui para que vocês passem a compreender um pouco mais e fazendo uma interlocução com a legislação, essa atividade. Vocês devem pesquisar a norma, né, brasileira de referência, então a NBR 14166. Lá vocês vão verificar, vão pesquisar sobre os conceitos da vertical, da normal e da altura. Anotem essas referências e individualmente vocês devem enviar para o meu e-mail acadêmico até o dia 4 de novembro. Eu fico à disposição sempre que possível.
Um forte abraço a todos. A gente se vê nos nossos encontros semanais para tirar as nossas dúvidas.